Os micro-organismos habitam diversos ambientes do planeta, mesmo alguns muito inóspitos. São tão variados que o número de espécies microbianas conhecidas não chega a 5% das que realmente existem. Mas é possível reconhecer dois grandes grupos segundo a morfologia celular, os procariotos e os eucariotos. As primeiras formas de vida que surgiram no planeta eram seres procariotos, sem carioteca, sem cárion. Esses seres unicelulares não possuem organelas membranosas, não possuem compartimentos internos delimitados por membranas. Seu material genético não é delimitado por membrana nuclear, não possui núcleo. Dessa forma, a expressão de seus genes acontece por etapas no mesmo ambiente celular. Assim, a síntese de RNA ou transcrição pode ocorrer simultaneamente à síntese de proteínas ou tradução antes mesmo que o RNA esteja terminado. As bactérias, também chamadas eubactérias e as árqueas, são procariotos que formam dois dos três grandes domínios da vida, o domínio bactéria e o domínio árquea. As árqueas são tão diversas e ocorrentes na natureza quanto as bactérias, apesar das suas diferenças bioquímicas e morfológicas, que incluem membranas com lipídios éter e genomas mais complexos. Alguns dos seus representantes colonizam ambientes extremos, os extremófilos. O outro domínio da vida, denominado eucária, é formado por organismos eucariontes, como os vegetais e animais, mas também por micro-organismos eucariotos, como os fungos, as algas e os protozoários. Os micro-organismos eucariotos podem ser unicelulares ou multicelulares. Possuem compartimentos internos em suas células, os quais são delimitados por membranas, ou seja, possuem organelas membranosas, uma das quais é o núcleo celular delimitado pela carioteca. No interior do núcleo está organizado o material genético de cada ser eucarionte, o genoma nuclear. Como seu genoma está compartimentalizado, as etapas necessárias à expressão de seus genes ocorrem em distintos locais. A transcrição ocorre no interior do núcleo, assim como o processamento para formar o RNA mensageiro maduro, que depois será transportado para o citossol e traduzido no processo de síntese proteica pelos ribossomos. A síntese proteica também pode ocorrer no retículo endoplasmático rugoso. No retículo endoplasmático, proteínas são modificadas, recebendo grupos covalentes como os de carboidratos, necessários para que desempenhem sua função ou para que sejam direcionadas ao seu destino final, que pode ser uma organela ou a membrana plasmática ou o meio extracelular. O transporte das proteínas de membrana e das proteínas extracelulares ocorre por meio de vesículas que emergem do complexo de Golgi, outra organela do sistema endomembrânico. Lisossomos ricos em enzimas hidrolíticas e peroxissomos ricos em enzimas oxidativas também compõem a célula eucariota. A mitocôndria é uma organela fundamental dos eucariotos que permitiu o aumento da eficiência no metabolismo oxidativo e maior produção de energia. Os eucariotos evoluíram a partir dos procariotos por meio de inovações celulares, incluindo o desenvolvimento de um sistema interno de membranas que progressivamente permitiu a delimitação do núcleo, além das inovações metabólicas. Há outras teorias para a origem do núcleo. Segundo a teoria da endossimbiose, o núcleo eucarioto teria como origem uma eubactéria, um evento anterior à aquisição da mitocôndria que finalmente levou à formação do primeiro ser eucarioto. A origem endossimbiótica das mitocôndrias é mais aceita. Ainda assim, há divergência a respeito de qual teria sido o hospedeiro inicial para a eucariogênese. Teria sido um eucarioto primitivo que desenvolveu um sistema de fagocitose ao evoluir a partir das árqueas, mas ainda antes de adquirir uma mitocôndria? Será que somente pela fagocitose teria sido possível a endossimbiose que originou a mitocôndria e os eucariotos? Ou seria o hospedeiro primitivo uma arqueobactéria e um endosimbionte uma eubactéria capaz de realizar a respiração? Será que somente foi possível desenvolver o sistema fagocítico após a inovação que aumentou a eficiência do metabolismo oxidativo e da produção de energia? O fato é que os eucariotos são bem mais complexos do que os procariotos. Seu surgimento ocorreu bilhões de anos depois dos procariotos, visto que milhares de novos genes e funções celulares precisaram ser criados,
como aqueles responsáveis pela formação do citoesqueleto de microtúbulos e de actina, além da delimitação do núcleo e da formação das muitas organelas que separam as atividades celulares. Toda essa complexidade impõe um alto custo energético, portanto, faz sentido que as mitocôndrias tenham surgido com e não depois dos eucariotos. Então, resumindo, claro que eucariotos partilham muitas características em comum com os procariotos. Afinal, os mecanismos bioquímicos e genéticos que deram origem à vida no planeta Terra, tal como a conhecemos, foram sendo herdados verticalmente e transmitidos lateralmente entre muitos organismos. No DNA e no metabolismo dos eucariotos existem evidências de sua história evolutiva, mesclando elementos tanto dos procariotos eubacterianos quanto das árqueas. Semelhança e diferença foram os critérios mais antigos utilizados pelos naturalistas para classificar os seres vivos. Sua organização ocorreu em grupos taxonômicos, desde os mais amplos, como os reinos, que estão sendo substituídos por supergrupos dentro do domínio Eucária, até o menor e mais restrito grupo, a espécie. O problema é que há muitos critérios que podem ser empregados para definir o que é uma espécie e desafios ainda mais numerosos, seja qual for o conceito empregado. Se nos basearmos no critério de semelhança fenotípica, por exemplo, possuir asas, teremos uma variedade de seres que consideraríamos próximos, abelhas, morcegos, aves, mas sabemos que as asas desses animais evoluíram de forma independente e, portanto, tal critério não pode ser usado de forma isolada. Outra possibilidade é definir como espécie um grupo de organismos que consegue realizar cruzamento entre si, repassando de forma vertical o seu material genético, o que complica a questão dos seres que realizam reprodução assexuada, algo muito comum entre os micro-organismos. Pode-se pensar em desvendar a relação filogenética usando análises moleculares para agrupar os organismos e seu ancestral comum em grupos cada vez mais restritos até chegar à espécie. Porém, continua o desafio de definir as relações hereditárias que permeiam a evolução. É bem difícil construir uma árvore filogenética para os micro-organismos porque a evolução dos genomas não ocorreu apenas de forma vertical, sendo que boa parte dos genes foi adquirida por transferência lateral, conjugação, transdução viral, transformação. Ou seja, os resultados de árvores filogenéticas podem variar bastante se diferentes genes ou loci do genoma forem utilizados como comparação. Ainda assim, organismos mais próximos evolutivamente terão mais semelhanças genéticas, bioquímicas, morfológicas e fisiológicas, mesmo que a análise de genes diferentes possa agrupá-los de forma diferente. O DNA genômico contém os genes, pseudogenes, elementos móveis, DNA satélite, mini e microsatélite, introns, regiões regulatórias e muitas com função desconhecida. Ressalvando-se as variações ocasionadas pelas mutações, o genoma é partilhado pelos membros de uma espécie. Quanto de um genoma é partilhado por todos os membros de uma espécie? Por mais desafiador que seja, definir um valor limite que quantifique a diferença existente entre indivíduos de diferentes espécies seria útil para estimar a diversidade microbiana no ambiente. Há regiões genômicas mais sujeitas à variação que, por essa razão, são utilizadas para comparar seres vivos. As análises são pautadas no princípio de que quanto maior a distância evolutiva entre duas espécies, maior terá sido a variação que sofreram desde sua especiação. Quando se analisa a biodiversidade microbiana, aplica-se um valor de 97% de identidade em alguns locais do genoma como limite para estimar o número de espécies. Ou seja, se a variação entre dois organismos for maior que 3%, devem pertencer a espécies diferentes. A partir do conceito de semelhança entre regiões do DNA, a diversidade de espécies procariotas do planeta está estimada em milhões. Se pensarmos que existem milhões de diferentes espécies de bactérias e árqueas, mais milhões de espécies fúngicas e de outros eucariotos, das quais não identificamos ainda nem 5%, rapidamente nos daremos conta de que em cada nova espécie, novas vias ou características bioquímicas, além das moleculares, fisiológicas e morfológicas, podem estar presentes,
com imenso potencial biotecnológico. Mas novos isolados de espécies já identificadas também podem ser úteis se apresentarem variedades interessantes. Cabe dizer que, além da grande diversidade interespecífica, existem variações entre os indivíduos de uma mesma espécie. Se é difícil chegar ao consenso de espécie, particularmente considerando os micro-organismos, como vamos agrupar as variações que assemelham indivíduos dentro de uma mesma espécie, mas os diferenciam de outros da mesma espécie? Será possível? Nesse ponto, estamos nos aproximando de compreender algo fundamental. Para entender por que precisamos de uma ferramenta a fim de aumentar a variação que nos permita obter indivíduos diferentes dentro de uma mesma população microbiana, é preciso considerar que a diversidade é algo valiosíssimo para a evolução, para a saúde e para a resistência de uma determinada população. Da mesma forma, para a biotecnologia é muito bom que não sejam todos iguais. Na perspectiva da biotecnologia, procurar características particulares dentro de uma mesma espécie significa procurar uma linhagem microbiana com características mais vantajosas ao processo produtivo, seja pela maior capacidade de crescimento, maior velocidade de conversão de um substrato, por não produzir determinadas toxinas ou por proporcionar maior acúmulo do produto de interesse. Compreendamos que o termo linhagem pode ser aplicado de forma conceitualmente diferente de espécie. Entenda, todo grupo taxonômico verdadeiro é uma linhagem, no sentido de que contém um ancestral e os seus descendentes de forma monofilética. Então, sim, a espécie é uma linhagem, porém nem toda linhagem reúne elementos que permitam definir uma nova espécie. Quando o indivíduo pertencente a uma população sofre variação em seu genoma, resultando na aquisição, perda ou mudança de uma característica que se torna um traço hereditário, forma-se uma linhagem, mas não uma nova espécie. Então, onde obter aquelas linhagens que conferem vantagem ao processo produtivo? Como obter os isolados interessantes que depois serão modificados para gerar linhagens melhoradas? Onde encontrá-los? Para responder, vamos avançar ao tópico seguinte: Lei da Biodiversidade, Registro no Cisgem e Acesso ao Patrimônio Genético Brasileiro. Mas antes aceite o desafio. Acesse e responda. Quiz 1, Variação Microbiana. Quiz 2, Espécies e Linhagens.